Comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós vamos ler o versículo 47. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 47. Eu quero desde já agradecer todos os nossos líderes, obreiros, que estiveram ali na reunião ontem. Foi uma reunião muito abençoada e nós somos ministrados com a palavra sempre nos incentivando a andarmos numa mesma visão, andarmos numa direção de Deus e unidos para fazermos a obra do Senhor. Atos capítulo 2, versículo de número, vamos ler o 46 também, versículo 46 e 47 de Atos 2, diz assim a palavra do Senhor: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém, queridos? Vamos orar? Querido Pai, nós terminamos de ler a Tua palavra e nós entendemos, Senhor, que ela tem poder para transformar o nosso coração, a nossa realidade, a nossa maneira de ver a vida, a nossa maneira de ver a igreja, a nossa maneira de ver o mundo, Pai. Nós te pedimos que nesta noite o Senhor nos traga uma palavra inspirada pelo Teu Espírito Santo, não baseada, meu Deus querido, nos nossos conceitos humanos, mas revelado naquilo que o Teu Espírito Santo nos dá, para transmitirmos para a Tua igreja. Fala com o Teu povo reunido aqui nesta noite, Pai, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Que Tua palavra seja mais uma vez lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: que tipo de igreja nós queremos ser? Que tipo de igreja nós queremos ser? Amados, os nossos objetivos, os nossos alvos, a nossa missão determina muita coisa na nossa vida. Eu tenho falado aqui para os nossos líderes que quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. É assim? Quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Agora, quando você tem um alvo e um objetivo pré-estabelecido, e quando esse alvo ele está em concordância com a palavra de Deus, a possibilidade de êxito é muito maior. E eu estava meditando nessa semana o que falaria a igreja. E Deus colocou esse texto e uma mensagem no meu coração. Eu estava pensando que uma igreja, nós queremos ser uma igreja que prega o evangelho de forma integral. O que é pregar o evangelho de forma integral, pastor Davi? É isso que nós vamos destrinchar nesta noite. É uma igreja que prega o evangelho com palavras, mas também prega o evangelho com atitudes. Ou seja, não basta só falar, nós precisamos também agir. Quando nós saímos para evangelizar semana passada, a ideia que Deus tem colocado no meu coração é que enquanto a gente vai servindo as pessoas, Deus vai colocando dentro dos nossos corações o tipo de igreja que nós queremos ser. Não uma igreja que se preocupa só em falar de Jesus, mas uma igreja que procura mostrar Jesus em atos, em atitudes. E não só aquela pessoa que está lá, morando na rua, debaixo do viaduto da Washington Luiz, lá na Alameda Santos, lá na Alameda Santo Amaro, lá no Largo 13, não. Mas que a gente possa trazer essa vivência do evangelho para o nosso dia a dia. E aonde que começa, né? Aonde que nós começamos a viver o evangelho? É dentro do nosso lar, é no seio da nossa casa, no respeito que nós temos para com o nosso cônjuge, é no afeto que nós temos para com nossos filhos, é na dedicação que nós temos para com a nossa igreja, na preocupação que eu tenho com o meu vizinho, é na minha preocupação que eu tenho de me esforçar para não quebrar as leis do trânsito, é na minha dedicação para se tornar um cidadão melhor para o país aonde eu moro. Então, evangelho não pode ser apenas uma filosofia de vida. Evangelho precisa ser transformado em atos e em atitudes. E esses dias eu li uma frase de Madre Teresa de Calcutá que faz todo sentido. Ela disse: como é fácil a gente amar quem está longe, e como é difícil a gente amar aqueles que estão bem próximos. Por quê? Porque muitas das vezes o que está longe, eu só vou encontrar com ele de vez em quando. Aquele que eu convivo no dia a dia, eu vou ter que tolerar ele o tempo todo. Eu vou ter que lidar com ele todo dia. E até por causa disso que Pedro chegou para Jesus e falou: Senhor, quantas vezes eu preciso perdoar meu irmão? 7 vezes? Jesus falou: Pedro, eu não te digo 7 não, mas é um pouquinho mais. Se eu fosse escrever esse diálogo, né, eu diria assim, aí Pedro falava: mas Senhor, se não é 7, é 14? É um pouquinho mais. Ah não, peraí, 14 já é muito. Não, então 49, 7 vezes 7? Não, um pouquinho mais, Pedro. Senhor, esse negócio está ficando complicado. Quantas vezes que eu tenho que perdoar o meu irmão? 70, que é 10 vezes 7? Não, Pedro, um pouquinho mais. Ah, Jesus diz isso. Quantas vezes que eu tenho que perdoar o meu irmão? Ele falou 70 vezes 7.
né? É um número bem maior do que nós estamos acostumados. 70 vezes 7, querido, é quanto? 490. E eu tenho certeza que Jesus não estava falando sobre perdoar 490 vezes durante a vida. Eu acho que era um tempinho um pouco mais curto. Então, o evangelho, queridos, ele sempre nos lança para o nível superior. Ele sempre nos lança para cima. A religião nos nivela por baixo. O evangelho sempre exige de nós mais do que nós imaginamos. Eu estava pensando esses dias, até perguntei para minha esposa o dia que o pastor Carlos Micheletti faleceu. E foi num dia que eu estava levando a minha esposa para um exame, quando o meu telefone tocou, era o pastor Silva, eram as 9h30 da manhã. Ele me comunicou que o pai dele, o pastor Carlos Micheletti, tinha falecido. Um homem com 74 anos de idade, que durante toda a sua vida se preocupou em ser uma igreja que cumpre missão integral. Desde que eu conheço o pastor Carlos, durante toda a sua vida, para vocês terem uma ideia, a primeira casa que eu morei, só para ilustrar, para você entender o que é missão integral. A primeira casa que eu morei, quem construíram foram os irmãos da igreja. Minha mãe pagava aluguel, morava com 8 filhos em um cômodo menor do que esse púlpito. Para você ter uma ideia, a pastora Odete disse que no dia que ela foi visitar a minha mãe, a minha mãe teve que sair para fora para ela entrar. Porque o espaço, acho que era bem menor do que esse púlpito, acho que era metade desse púlpito. Ela disse que cabia uma cama, um casal, um fogão e um guarda-roupa. E ela comprou um terreno naquela época, começou a comprar os tijolinhos aos pouquinhos, de 10 em 10, para construir a casa. Quando o pastor Carlos Micheletti assume a igreja lá do Bandeirantes, nós conhecemos, hoje é pastoreada pelo irmão da irmã Andréia, pastora Deilton. Quando ele assume aquela igreja, ele ficou sabendo da necessidade da minha mãe. O que ele fez? Ele juntou os irmãos da igreja. Naquela época, o cimento era muito caro. Aí eles fizeram uma coisa que é feita muito no Nordeste. Eles pegaram o barro, fizeram o barro batido e construíram 2 cômodos para minha mãe morar, com os 8 filhos. Meu pai naquela época era um ébrio, bebia demais, não conseguia trazer o pão de cada dia para a família. Então era um sufoco danado. Mas isso é missão integral. É você se preocupar não só em pregar o evangelho, mas no dia a dia, dentro das oportunidades que Deus for te dando, você transformar essas oportunidades em oportunidades para você pregar o evangelho, não só com palavras, mas também com atitudes. E hoje eu passei no Socorro para imprimir algumas escalas dos obreiros. Quando eu abri o Facebook para mandar uma mensagem para uma pessoa, para estar aqui no culto, eu me deparei com uma notícia muito triste. Um pastor amigo meu, com metade da idade do pastor Carlos, 36 anos de idade, faleceu. Um rapaz que durante 5 anos, ele andou comigo para tudo quanto é lugar. De 93 a 98, aquele moço estava sempre do meu lado, sempre junto comigo. Nós orávamos junto, nós crescemos no ministério junto, nós íamos pregar junto. Nós tínhamos até uma equipe de 3 pregadores. Era eu, ele e o pastor Vanils. E nós saímos para pregar nas igrejas. E ele faleceu. Mas por que eu estou falando desse falecimento dele? Eu acredito que ele foi promovido à glória. Nós precisamos agora apoiar a família, ajudar aquelas pessoas, mas no meu conceito, conhecendo ele como eu conhecia, e nos últimos anos ele vinha se gastando pelo evangelho, eu entendo que aquele homem hoje está com Cristo. Mas aí eu me pergunto o seguinte: quantas pessoas do nosso convívio será que não partem todos os dias sem conhecer a Jesus, sem conhecer a vida eterna, sem conhecer a salvação? E nós, como igreja do Senhor, poderemos compartilhar o evangelho com eles, falar para eles do amor de Deus, e nós estamos com a nossa boca fechada. Então eu entendo que a igreja que nós queremos ser é uma igreja que atrai as pessoas. Mas atrai como, pastor Davi? Com o evangelho genuíno de Jesus. O que é o evangelho genuíno de Jesus, pastor Davi? Primeiro, é um evangelho que enfatiza a graça de Deus. Por quê? Estou dizendo isso porque em muitos lugares as pessoas estão sendo atraídas por um evangelho mercantilista, por um evangelho que quando as pessoas entram, eles têm que dar alguma coisa para receber alguma coisa de Deus. E o evangelho de Jesus, o evangelho genuíno, ele enfatiza o seguinte: querido, antes de você dar qualquer coisa para Deus, Deus já te deu tudo o que ele tinha ali num lugar chamado Calvário. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 está escrito: pela graça sois salvos, por intermédio da fé. Isso não vem de vós, é um dom. A palavra dom é presente, diga assim: dom é presente. É um dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você quer pregar o evangelho de Jesus? Que tipo de igreja que nós queremos ser? Uma igreja que atrai as pessoas, mas que não atrai as pessoas para um mercantilismo, para uma moeda de troca, não, que atrai as pessoas para o evangelho genuíno de Jesus, aonde a graça é maior do que tudo, aonde a bênção de Deus não é comprada, aonde a bênção de Deus não é fruto de uma barganha, mas a bênção de Deus é fruto do amor dele, da graça dele, da bondade dele e da misericórdia dele para com a nossa vida. E esse evangelho genuíno, querido, ele é alcançado pela fé.
Porque a Bíblia diz que em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele galardoa aquele que o busca. Amado, um dos nossos problemas é o seguinte: quando nós vamos pregar às vezes para as pessoas, nós às vezes nem nós estamos acreditando no evangelho que nós estamos pregando. Conta-se de um pastor que ele já estava há anos numa cidade pregando o evangelho, e ele tinha meia dúzia de pessoas ouvindo ele já há anos. Há anos e mais anos ele pregando o evangelho e meia dúzia de pessoas. Um dia chegou na cidade um circo, e o circo armou a sua tenda lá, e dentro de poucos dias o circo estava lotado. O circo estava saindo gente pelo ladrão. E um dia, ele encucado, porque até os 6 membros que iam na igreja dele começaram a frequentar o circo, ele foi lá saber qual que era o segredo do palhaço. E aí ele falou: poxa vida, o cara prega uma mentira, o cara prega uma fantasia, o cara prega uma fábula, e as multidões estão ouvindo ele. Quando acabou o show no picadeiro, ele chamou o palhaço, porque a atração principal era o palhaço. Ele chamou o palhaço de lá e disse: ó, muito prazer, meu nome é fulano de tal, eu sou pastor de uma igreja aqui, e eu queria saber qual que é o seu segredo. Ele falou: como assim? Ele falou: olha, eu estou aqui há anos nessa cidade pregando o evangelho, e só tem meia dúzia de pessoas me ouvindo. E agora a meia dúzia que vinha me ouvir, agora vieram participar do circo também. O que está acontecendo? Qual que é o seu segredo? Ele falou: ah, pastor, isso é fácil de resolver. Ele falou: como assim? Ele falou: é que na verdade, ele falou, você só prega mentira, o que você fala é uma fantasia. Ele falou: é que é o seguinte, a minha fantasia e o que eu faço aqui, eu faço o meu show como se fosse uma grande verdade, mas o Senhor prega a sua grande verdade como se fosse uma grande mentira. Então por isso as pessoas vêm, ou seja, ele quando subia no picadeiro, ele dava o melhor que ele tinha para a causa que ele estava empenhado há anos. E muitas das vezes, amados, nós servimos a Deus com a sobra daquilo que nós temos. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de disposição para servir a Deus, de disposição para servir ao próximo. E quando eu falo de próximo, eu não quero nem falar daqueles que estão lá fora, eu quero falar daqueles que estão dentro da nossa casa, porque a semana que vem nós vamos começar a falar de família. Amado, como é que nós estamos tratando os nossos filhos? Como é que nós estamos lidando com a nossa companheira? Como é que nós estamos lidando com o nosso companheiro? Às vezes nós sorrimos para todo mundo, abraçamos todo mundo, beijamos todo mundo, queremos bem a todo mundo. Quando a gente entra dentro de casa, parece que a gente chupou uma dúzia de limão, e a gente se torna um delegado ou uma delegada de polícia, Aliás, até esse conceito já está mudando, porque esses dias eu vi uma delegada de polícia do Rio de Janeiro, eles não vai ficar com ciúme não, porque ela sabe que estão juntos, Mas que delegada de polícia, uma mulher linda, Então, até os delegados de polícia, as delegadas de polícia estão mudando, queridos. E nós continuamos agindo dentro do lar, dentro da família, na nossa vida, como se nós fôssemos o tuchão, que nem dizia meu pai. Como se fôssemos o lampião. Não, queridos, o amor de Deus começa a ser vivido dentro do lar. A graça de Deus começa a ser manifestada no seio da nossa família. Amém, igreja? Então, pregar o evangelho genuíno é pregar o evangelho da graça, mas é também pregar o evangelho da fé. Ou seja, nós muitas das vezes cremos que Deus pode operar o maior milagre que existe na terra, mas nós não acreditamos que Deus pode mudar a realidade dentro da nossa casa. Nós não temos a coragem de orar para Deus transformar de verdade um filho nosso, uma esposa, um marido. E muitas das vezes focamos só em mudar nele, mas nós não focamos em mudar a nós também. Então vamos ter fé, não só para mudar o outro, vamos ter fé para mudar a nossa vida também, porque o Espírito Santo está aí para nos ajudar. Em terceiro lugar, queridos, nós queremos pregar o evangelho genuíno, que é o evangelho da esperança. O que é esperança, pastor Davi? É eu acreditar que se hoje as coisas não estão tão bem quanto eu gostaria, amanhã pode ser um dia melhor. Porque se nós vestirmos as roupas da maldição, nós vamos achar que o dia de amanhã será sempre pior do que o dia de hoje e o dia de ontem. Então, cada vez mais nós precisamos colocar os nossos olhos em Cristo e nós entendermos que o melhor de Deus ainda está por vir, queridos. O que o pastor falou ontem, lá na reunião, eu concordo em gênero, número e grau. Nós estamos vivendo o melhor tempo da igreja Elim no Brasil, mas a gente não consegue enxergar isso. As igrejas estão todas bonitas, as igrejas Elim nunca teve tanta gente, queridos.
Nós nunca tivemos tanto líder. O pastor falou que ele chegou a participar de convenção, tinha 30 pessoas. Você sabe o que é você esperar um ano para participar de uma convenção com 30 pessoas? Você fazer uma reunião de obreiro, tem 20 líderes. Hoje qualquer reunião nossa, como a de ontem, tinha cerca de 100 líderes lá. Gente que está empenhado, trabalhando, fazendo a obra de Deus. Então, queridos, nós temos que tirar o foco daquilo que é negativo, como tenho dito várias vezes, tirar o foco do problema e começar a colocar os olhos na solução. Como é que eu faço para as coisas melhorar? Como é que eu faço para a minha vida material melhorar? Como é que eu faço para o meu casamento melhorar? Como é que eu faço para a minha igreja melhorar? Como é que eu faço para o ministério que Deus colocou na minha mão melhorar? Aí sabe o que acontece? As ideias começam a surgir, as ideias começam a aparecer. É eu olhar para dentro da Bíblia e não ver só as coisas ruins que ali estão profetizadas, mas ver que o Deus da Bíblia é um Deus de esperança, é um Deus que sempre diz para nós: olha, eu sou o Deus da nova oportunidade, não desista, vá em frente, eu estou contigo por onde quer que você andar. Quando eu falo de esperança, eu tenho que ler Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz assim, ó, do 1 ao 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória, diga assim, esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Queridos, eu não conheço crente que aprendeu a se gloriar nas tribulações. Por quê? A gente entende que as tribulações da vida vêm para nos matar, vêm para acabar com a nossa fé, vêm para destruir a nossa vida cristã. Não, querido, as tribulações vêm com um objetivo. E qual é? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Em algumas versões aí está paciência. Querido, você quer aprender a ser perseverante? Só é perseverante pessoas que passam por dificuldades. Só é perseverante as pessoas que passam por tribulações. E nós queremos ter uma grande perseverança, mas não queremos passar pelas tribulações da vida. Você sabe por que eu estou aqui, queridos? Porque durante 21 anos da minha caminhada com Deus, eu tenho passado tribulação. Mas a cada tribulação que eu venço, primeiro, aumenta a minha fé. Segundo, aumenta a minha convicção do Deus que eu sirvo. E aí eu tenho mais e mais e mais cada dia condição de ministrar para aquele que está passando uma tribulação. Por quê? Uma vez que eu passei pela tribulação, uma vez que eu tive a perseverança, eu ganho outra coisa que o texto diz, e a perseverança produz experiência. Querido, nós só vamos ter experiência através dos vales da vida. Como é que eu posso dizer para você se Deus vai consolar o teu coração, se Deus nunca consolou o meu coração? Como é que eu posso dizer para a senhora que Deus vai te ajudar no meio de uma crise, se eu nunca fui ajudado no meio de uma crise? Como é que eu posso dizer que Deus vai abençoar o teu lar e a tua família, se eu nunca fui abençoado no meu lar e na minha família? Quando eu digo para você que Deus vai fazer uma obra na tua vida, no teu lar, na tua casa e na sua família, é porque eu entendo que a tribulação, ela produz a perseverança. A perseverança produz a experiência. E a experiência traz uma outra coisa. Ela traz o que nós falamos no início. Ela traz uma esperança. Quem já passou por tribulação na vida, queridos? Ele aprende a ter esperança. Ele aprende a ter um sorriso nos lábios na hora das dificuldades. Porque ele sabe que depois da tempestade virão as grandes calmarias. E queridos, nós crescemos não é na hora das calmarias. Na hora da calmaria a gente relaxa. Na hora da calmaria a gente deita na rede. Na hora da calmaria a gente desfruta. Sabe aonde é que você cresce? Na hora das tribulações. Porque na hora das tribulações, na sua vida espiritual, você vai orar. Na sua vida material, você vai crescer e vai buscar uma nova estratégia. Na sua vida profissional, você vai fazer um novo curso para se recolocar no mercado. Ou seja, você cresce. Queridos, que nesta noite a gente entenda uma coisa: as crises não vêm para nos destruir, as crises vêm para a gente crescer, amém? Diga assim comigo: as crises que eu tenho passado não são para me destruir, mas são para mim crescer. Se você crê nisso aí, diga uma coisa, dê um glória, aplaude o Senhor Jesus, aleluia. Queridos, uma igreja que prega o evangelho genuíno, ela prega o evangelho de graça. Ela prega o evangelho da fé, mas ela prega também o evangelho da esperança. Mas uma igreja, a igreja que nós queremos ser, ela é uma igreja que ganha pessoas, mas
ganha essas pessoas e não abandona elas não. Porque tem muita gente ganhando e abandonando, não. Ela ensina essas pessoas. Primeiro, que Jesus Cristo é Salvador. Queridos, Jesus quer salvar a vida das pessoas. Tivemos uma aula com o presbítero Ederson hoje aqui de manhã maravilhosa. Porque, o que acontece? Tem muita gente por aí que esqueceu que Jesus salva. Que Jesus prepara o homem para um dia encontrar com ele na eternidade. Hoje eu chorei muito durante a tarde, agora à noite, enquanto vocês louvavam, porque eu lembrava do meu amigo. Mas eu tenho uma convicção no meu coração. Esse amigo morreu, mas durante todos os últimos anos da sua vida, esse homem estava empenhado a servir a Cristo e a servir ao próximo. Então eu tenho certeza que nós podemos cantar com toda a convicção, lembrando dele, que junto ao trono de Deus preparado, há cristão lugar para ti. Então a nossa esperança, nós pregamos um Deus que salva a vida das pessoas. E essa mensagem, ela não pode sair, ela não pode desaparecer dos nossos púlpitos. Ela não pode desaparecer da boca daqueles que confessam a Jesus. Quando você vai ajudar uma pessoa, o Marmitex é um ponto de contato com a pessoa. Mas o mais importante é você dizer para ele que Deus quer mudar a realidade da vida dele. Naquele dia que nós saímos, nós encontramos com um rapaz ali na Alameda, Santo Amaro. Ele estava debaixo da marquise da loja 100. E conforme nós começamos a conversar com ele, o nome dele, não tem como eu esquecer, que é o nome do meu sobrinho mais velho, o nome dele é Anderson. Ele falou, eu fazia esse trabalho que vocês faziam. Eu também entregava marmitex, eu também levava roupa para as pessoas que estavam debaixo da ponte. Mas um dia eu fraquejei, um dia eu caí, um dia eu naufraguei. E agora estou eu aqui precisando ser ajudado por vocês. Eu cheguei para ele e disse, Anderson, Deus pode mudar a sua vida. Ele disse, pastor, a minha família está aqui, ó. A minha família mora no Jardim Mirna. Eu falei, pois então, nós temos uma igreja lá. Mas independente de onde você esteja, ele falou, olha, eu vou lá. Eu falei, não espere você ir lá. Aqui mesmo aonde você está, na Alameda, aqui em Santo Amaro, Deus pode salvar a sua vida. Deus pode mudar a sua realidade. E ele ficou meio assim, porque nós estamos acostumados a fazer essas coisas no ambiente religioso, a fazer essas coisas no púlpito da igreja. Querido, Deus pode usar você para salvar alguém dentro do ônibus, dentro do trem, numa marquise de uma rua, no meio de uma praça. Querido, as pessoas que Jesus ganhou, não foi dentro do templo. Jesus ganhava na praça, Jesus ganhava nas casas, Jesus ganhava nas ruas. Por onde ele ia, ele ministrava para as pessoas. Se você ler os 4 evangelhos, você vai ver 2 grandes sermões de Jesus. Todas as demais passagens, ele está fazendo evangelismo pessoal. A melhor maneira de você ganhar vidas para Jesus, não é daqui de cima do púlpito, é no tete a tete com as pessoas no dia a dia. E é isso que Deus quer fazer de cada um de nós, querido, um evangelista. Lance a rede, lance um convite, porque uma igreja, a igreja que nós queremos ser é uma igreja que atrai, mas também uma igreja que ganha as pessoas e ensina elas que Jesus é o Salvador. Mas depois que ela aceita Cristo, nós temos que ensinar para ela uma outra coisa, que nós muitas vezes esquecemos, que Jesus também é Senhor. Tem muita gente que está iludida com a cor da chita. A pessoa acha que basta achar que Jesus é Salvador e está tudo resolvido. Não. A chamada de Deus para a nossa vida não é só para Ele ser o nosso Salvador, não. Ele quer ser Senhor das nossas vidas. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 28. Olha o que Jesus disse, quando Ele envia os seus discípulos na grande comissão. Mateus capítulo de número 28. Ele diz assim, 28, 18. Jesus aproximando, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Queridos, esse trechinho aqui, do versículo de número 20, faz toda a diferença do tipo de igreja que nós queremos ser. Porque em muitos lugares, as pessoas estão pregando o evangelho, o cara aceita Cristo e está tudo resolvido. E aí o que acontece? As pessoas não se comprometem com praticamente nada na igreja. E eu perguntei isso aqui no ITEL outro dia, por que a maioria de nós só vem para a igreja, senta nos bancos, é ministrado e vai embora? Porque nós, como líderes, ensinamos isso para as pessoas. Nós dizemos para eles que a coisa mais importante é vir aqui no domingo à noite, sentar, receber uma palavra e se alimentar dela no decorrer da semana. Mas queridos, o evangelho de Jesus é mais do que isso. O evangelho chama nós para um envolvimento. Ou melhor, mais ainda, nos chama para um comprometimento. Pastor, qual a diferença do envolvimento para o comprometimento? Queridos, sabe o que é o envolvimento?
é a galinha na hora do almoço. A galinha na hora do almoço. Ela vai lá, bota o ovo, você pega o ovo e traz, frita e come. Ela está envolvida no processo, tá ou não está? Na maioria da casa dos brasileiros, ela está envolvida no processo. Pelo menos uns 4, 5 dias por semana. Agora, o que é comprometimento? É o papel do porco. Para você comer o tocinho do porco, meu amigo, o porco teve que dar a vida. Só que o porco dá a vida involuntariamente. Nós damos a nossa vida para a causa de Cristo voluntariamente. E o que significa isso? É eu ser um cristão não só no domingo à noite ou na terça à noite. É eu ser um cristão em todos os dias da minha vida, em cada ambiente que eu entro. Porque para nós, queridos, não existe ambiente secular e ambiente religioso. Para nós somos sacrossantos na presença de Deus. Então aonde você chegar, faça a diferença para a glória de Deus. Resplandeça a tua luz, como diz a Bíblia, no meio dos homens, para que eles vejam as vossas obras e glorifiquem o nome do Pai que está no céu. Que tipo de igreja que nós queremos ser? Uma igreja que atrai as pessoas, um evangelho genuíno. Mas uma igreja que ganha as pessoas e ensina elas, olha, ser salvo não é o último passo, apenas o primeiro passo. Algo muito mais maravilhoso que Deus tem para a sua vida. Você toque com excelência para a glória de Deus. Você pregue com excelência para a glória de Deus. Você dance com excelência para a glória de Deus. Você tem um ministério de intercessão, se dedique a ele para a glória de Deus. Mas pegue os seus talentos, os teus dons, aquilo que Deus entregou na tua mão, seja dom espiritual ou seja dom natural, e dedique a causa dele, dedique a causa das pessoas, dedique a ajudar o próximo. Aí sim, você vai estar sendo consolidado, não só como um Jesus, como aquele que tem Jesus como Salvador, mas aquele que tem Jesus como Senhor da sua realidade, Senhor da sua vida. Que tipo de igreja nós queremos ser, queridos? Uma igreja que batiza as pessoas. Nós estamos com um dos maiores problemas nas igrejas no Brasil. Por quê? Porque nós pregamos o evangelho, as pessoas aceitam a Cristo, e nós dizemos para ela, dizemos assim, quando é que vai? Como se o batismo fosse uma mera opção, que a pessoa abraça ou não. Olha a ordem de Jesus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, o mesmo texto que nós lemos agora, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah não, mas batismo é apenas simbólico. Queridos, através de aceitar a Cristo, eu sou inserido no corpo de Cristo. Através do batismo, eu declaro que estou comprometido com a igreja. Sabe por que muita gente não quer se batizar? Porque ela não quer se comprometer com a causa. E por que ela não quer se comprometer com a causa? A culpa não é dele, a culpa é nossa que ensinamos a palavra de Deus, porque nós não mostramos para eles que isso é importante. Querido, não descer as águas batismais é desobediência à palavra. Batismo faz parte do mandamento de salvação. Pastor, o batismo salva? Não. Mas o batismo faz parte do processo. Quando nós não nos batizamos, até Jesus... João estava batizando, batiza um soldado, batiza outro, daqui a pouco vem Jesus, andando na direção dele. Quando ele bateu o olho em Jesus, João falou, Senhor, tu vens a mim, é eu que tenho que ir ao sepulcro. João, eu preciso cumprir toda a lei divina. O próprio Jesus, que não precisava, nunca pecou, nunca transgrediu, desceu as águas batismais, sabe para quê? Para cumprir o mandamento do Pai. E aí nós ficamos adulando os nossos filhos para serem batizados. Se você vê o seu filho, se você vê um novo crente, se você vê uma pessoa que já tem muito tempo de crente, que não quer se batizar, você tem que chegar para ele e dizer o seguinte, querido, com todo amor, mas diga para ele, querido, batismo faz parte de obediência a Jesus. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ah, pastor, mas ele vai ficar chateado comigo. Meu querido, ele não vai ficar chateado com você, ele vai ter que ficar chateado com a palavra. Porque quem disse que tem que aceitar Cristo e batizar, não foi pastor Davi, foi Jesus. Quando a gente não... É que nem, por exemplo, oração. Oração, queridos, não é privilégio, oração é dever. Um dia, Samuel estava diante da nação de Israel. E o povo chegou para Samuel e falou, Samuel, não pare de orar por nós. Sabe o que o profeta disse? Ele falou, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês.
Queridos, quando nós abrimos o nosso bocão e nós criticamos as autoridades constituídas da nossa nação e nós não oramos por elas, nós estamos pecando. Porque a Bíblia diz para nós levantarmos as nossas mãos, orarmos pelas autoridades constituídas para que a gente tenha paz. Aí não fica bravo com o pastor Davi não, está na Bíblia. Está nas Escrituras. Então, quando nós abandonamos o ministério da oração, nós não estamos transgredindo a vontade do pastor da igreja, não. Nós estamos transgredindo a palavra, porque a oração é um sopro para a nossa vida. Você quer ver uma mudança na sua casa? Você quer ver uma mudança no seu lar? Você quer ver uma mudança na sua vida? Você quer ver a sua cruz? Ela não vai ficar mais leve, vai ficar mais tolerável para você carregar. Ó, joelhinho no chão, entra no secreto, conversa com Deus. Você vai viver uma nova dinâmica da sua vida cristã. Foi feito um levantamento nos Estados Unidos, o americano gosta muito de pesquisa, e eles chegaram à conclusão que a maioria dos líderes, não dos membros não, dos líderes de igreja, não ora 10 minutos por semana. Por semana. Queridos, se nós não tivermos um devocional diário, é o que eu tenho falado muito aqui para os nossos líderes, como que eu vou ministrar para as pessoas? Se eu não consigo na minha agenda de 24 horas, eu reservar 15 a 20 minutos para falar com Deus, o que eu estou dizendo para Ele? Senhor, ó, não há espaço na minha agenda para o Senhor, simples assim. E aí depois eu fico batendo em ferro frio, as coisas não mudam, eu tenho dificuldade. Querido, Deus quer ajudar você na sua liderança. Deus quer ajudar você na sua liderança, da sua casa, da sua família, na sua empresa, aqui na igreja. Mas para isso você precisa falar com Ele, porque é dele que vai vir a solução, a direção, a orientação, para que haja mudança na nossa vida. Amém, igreja? Então, uma igreja, nós queremos ser uma igreja que batiza as pessoas. Mas não é simplesmente chegar e jogar dentro da água, não. É dizer para ela o significado disso. Olha, estou te batizando porque Jesus mandou. Eu estou te batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo porque Jesus ensinou. Eu estou te batizando porque essa igreja é uma igreja que quer viver segundo a palavra. Quarto lugar, queridos, que tipo de igreja nós queremos ser? Uma igreja que discipula as pessoas. Eu disse uma expressão aqui no ITEL e vou repetir. Uma igreja que discipula é uma igreja que informa, diga assim, informa. É uma igreja que forma, diga forma. E uma igreja que transforma, diga transforma. O que é informar, pastor Davi? Queridos, quando eu leio a palavra para você, estou te passando uma informação. Você está sendo informado. Agora, o que é formar? É quando no dia a dia, a gente vai notando que a pessoa está indo para lá, está indo para cá, e você começa a orientar. Olha, querido, sabe aquela palavra que eu preguei no domingo? Ela está ligada com a sua vida aqui, ó. Nessa área aqui precisa haver uma mudança. É isso que a gente faz com os nossos filhos. Nós informamos para os nossos filhos como eles devem andar, e depois nós vamos formando o caráter deles. A Dani já deu um monte de dica aqui como é que forma o caráter dos filhos hoje aqui. Essas da mãe aí, eu acho que eu não escapei de nenhuma. A dona Dalva era uma mulher muito presente. Seu Jason então nem se fala, né? O homem só deu uma cintada em mim uma vez na vida, mas foi para não tomar duas, nunca mais, né? O olhar do homem já me fustigava. Por quê? Porque ele estava formando o meu caráter. Eu chegava em casa com uma caneta Bic. Eu tinha uma caneta Bic azul e uma caneta Bic vermelha. Eu chegava em casa com uma caneta Bic preta. Na hora que eu estava escrevendo, a tampinha preta aparecia, meu pai falava: onde é que você arrumou essa caneta preta? Eu falava assim: eu achei. Eu falei: você achou? Então você vai pegar sua caneta preta e vai deixar lá onde você achou. Por quê? Ele sabia, queridos, que a gente não tinha achado. Criança não anda achando as coisas assim. Criança só acha que é dos outros, né? Ela achou na casa de alguém, ela achou na carteira de alguém, ela achou na bolsa de alguém. Eu lembro um dia que nós fomos comprar lápis de cor no supermercado Remberg, lá na Piraporinha. E a minha caixa tinha 12 lápis de cor. E eu abri uma outra caixa que tinha lá, tinha 3 cores diferentes que não tinha na minha de 12. Eu e meu irmão pegamos os 3 lápis, né? E não era aquelas caixonas não, aqueles lápis grandão, não, era aqueles pequenininhos assim, ó, porque a grana era curta. Nós pegamos 3 lápis e colocamos no bolso. Eu e meu irmão Daniel, quando nós chegamos em casa, que a gente começou a pintar, minha mãe falou: que esquisito, né? Eu comprei uma caixa com 12 lápis para vocês e a caixa tem 15. Onde é que vocês acharam os outros 3? Cara, a minha mãe chorou, porque viu a gente, ela espremeu, a gente entregou, né? A criança não sabe mentir, quando dá um espremão, né? No rosto já surge. O que aconteceu? Ela fez a gente lá devolver, né? Um dia acabou o culto, eu peguei um pedaço de tijolo e escrevi na parede assim da igreja, né? Um colega foi lá e escreveu: Irineu namora com a Sandrinha, né? Que era um casal que tinha na igreja. Eu fui e escrevi embaixo: o Alcir namora com não sei quem.
Queridos, quando chegou no conhecimento da minha mãe, sabe o que ela fez? No outro dia, segunda-feira pela manhã, baldinho de água na mão, esponjinha na outra, sabãozinho na outra, lá vai o bonitão do Davi limpar a parede. Sabe o que é isso, queridos? Isso não é informação, isso é formação do caráter. Então, muitas das vezes o nosso problema é que a gente informa, mas quando a gente quer formar o caráter de Cristo na vida da pessoa, a pessoa fala, para mim não serve. Queridos, para nós termos uma vida transformada, nós não precisamos só de informação, nós precisamos ser formados. E essa formação é no tete a tete, é no dia a dia. As maiores mudanças na minha vida foi nos puxões de orelhas que eu tomei dos meus líderes. Foi nos puxões de orelha que eu tomei dos meus pais. Formaram uma pessoa que teme a Deus, que respeita o próximo. E até hoje, o pastor Silvio ainda está aí para marcar presença. Terceiro lugar, uma igreja que discipula é uma igreja que transforma. Queridos, a Bíblia fala, inde como estáis. E a gente vem no mundão do jeito que a gente está. Não é assim? Cheio de vício, cheio de problema, cheio de nó pelas costas. Agora, quando chega aqui, o Espírito Santo começa a dizer assim, agora você vê como é que você fica. E ele começa a trabalhar a transformação da nossa vida. Eu vou dizer uma coisa, essa transformação muitas das vezes dói. Hebreus diz assim, que a correção, ela não traz no momento que é aplicada nada, a não ser tristeza. Mas depois, ela traz um fruto benigno naqueles que são por ela exercitados. Amados, é isso que transforma a nossa realidade. Você quer um pastorzinho que adoça o seu bico e diz, deixa do jeito que está, para ver como é que fica? Vocês vão ter que orar para Deus mandar outro pastor. Eu sou uma pessoa que estou preocupada com teu lar, com tua casa, com tua família, com teu ministério, com tua vida. Por quê? Porque eu sei que se nós informarmos, formarmos e transformarmos a vida das pessoas, amanhã nós seremos um poderoso exército. Se a gente se preocupar só em informar e passar a mão na cabeça e dizer que está tudo certo, amanhã, sabe o que acontece? O exército debanda. E queridos, Deus quer levantar aqui uma liderança exemplar na família, uma liderança exemplar no púlpito, uma liderança exemplar na profissão, uma liderança que vai fazer a diferença para a glória de Deus. E se você quiser, você vai fazer parte dela em nome do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu concluir. Queridos, nós queremos ser uma igreja que atrai, que ganha, que batiza, que discipula. Mas nós não queremos ser uma igreja de crentes papa-sermão. Ouviu falar dos papa-sermão? Os crentes papa-sermão são aqueles que gostam muito da mensagem. Eles gostam de ouvir a mensagem. Eles gostam de papar o sermão, se alimentar do sermão. Mas eles não gostam de praticar o sermão. Aquilo que está sendo dito. Eu achei uma frase muito interessante. Essa semana eu estava lendo um livro que diz assim, não é o que você aprende que muda a sua vida, mas aquilo que você aprende e aplica que muda a sua realidade. Vamos dizer todos juntos? Diga assim, não é o que eu aprendo que muda a minha vida, mas aquilo que eu aprendo e aplico que muda a minha realidade. Você concorda com isso aí? Ou é balela? Querido, você vai para um curso. O curso dura 1 ano. A única coisa que você vai aproveitar dali é aquilo que você aplicar. Aquilo que você não aplicar é mero conhecimento. E o Evangelho não vem para nos dar apenas conhecimento, não. O Evangelho vem para nos tirar da zona do conforto e dizer, Deus tem mais para você. Então, que tipo de igreja que nós queremos ser? Uma igreja que envia as pessoas aos que ainda não conhecem Jesus Cristo e a sua vida. Enquanto nós estamos aqui, amados, cercado das bênçãos do Senhor, lá fora, as pessoas estão morrendo sedentos de vida eterna. João 10:10, o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Mas eu vim, disse Jesus, para que eles, para que nós, para que todos tenham vida e vida com abundância. Queridos, eu falei para vocês que eu estou meio desviado desse negócio de Datena, de corta para mim. Mas essa semana eu fiquei sabendo da notícia que foi encontrado um cidadão, não sei aonde aí, que para não ser identificado, aonde? Higienópolis. Mataram o sujeito, arrancaram o couro que estava no peito dele, queridos, porque tinha uma tatuagem, a cabeça e a cabeça dos dedos do pé e da mão, para não achar digitais. Você parou para pensar no tamanho da crueldade, queridos? Está aí fora. E nós estamos cantando o hino nacional e dizendo assim, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do sol profundo.
A gente não entende, queridos, quando a gente vê aqui um pastor doido que nem eu dizendo: queridos, vamos evangelizar, vamos ganhar vidas, né? Por quê? Cara chato, meu, não tem outra mensagem para falar não. Você sabe quando eu vou parar de falar isso, queridos? Quando eu ver essa igreja toda no evangelismo. Quando eu ver cada um de nós empenhado em buscar alguém para Cristo. Quando eu ver vocês aí no Facebook, não só criticando, curtindo e comentando, mas falando do amor de Deus. Entra lá e chamando pessoas para vir para a igreja, tentando mudar a realidade das pessoas. Por quê? Essa igreja quer atrair, essa igreja quer ganhar, essa igreja quer batizar, essa igreja quer discipular, mas essa igreja quer enviar. Você está sendo enviado por Deus, José Carlos. Você está sendo enviado por Deus, Paulo. Você está sendo enviado por Deus, Renato. Você está sendo enviado por Deus, Rinaldo. Você está sendo enviado por Deus, Midian. Nós estamos sendo convocados por Deus para sermos enviados, para mudarmos a realidade das pessoas, queridos. Ninguém, não tem problema nenhum em ter um berço esplêndido, pelo contrário, eu também quero um, mas eu não posso viver o tempo todo no meu berço esplêndido. Tem muita gente ao meu redor precisando de Jesus, e enquanto isso não acontecer, queridos, aqui, eu vou continuar orando, eu vou continuar pregando e vou dizer: Jesus, levanta, levanta. Não precisa mandar 32 mil que nem o Senhor mandou para Gideão, não. Só os 300 já vai fazer uma grande diferença. E eu vou te dizer uma coisa sem medo de errar: Deus está mirando em você. Você faz parte desse projeto, querido. Eu não quero que você abandone os seus afazeres, não. Eu quero que você passe a viver missão integral. O que é viver missão integral? É viver dentro da causa. Está dentro da lanchonete, está lá pensando: poxa vida, quem vai ser o próximo que vai entrar para me evangelizar? Quando é que eu vou ter uma oportunidade para falar para essa pessoa de Jesus? Porque é assim, quando você começa a pensar, as oportunidades surgem. Peraí, eu estou aqui conversando com uma pessoa aqui no ponto de ônibus aqui, mas de repente entra no assunto do futebol, entra no assunto da política, eu começo a pensar: poxa vida, como é que eu vou fazer para falar para esse homem sobre Jesus? Está entendendo? Quando isso virar uma cultura dentro dos nossos corações, é você entrar lá no Facebook, 1.500 amigos. Peraí, quem que eu vou mandar uma mensagem hoje para participar do culto domingo? Está entendendo? Quando essa mentalidade entrar dentro do nosso coração, queridos, aí eu tenho certeza que nós estamos começando a alinhar com a visão do reino de Deus. Quando eu pensar: poxa vida, eu vou tocar, mas eu vou tocar para que o pecador que entrar por aquela porta tenha o seu coração tocado, informado, formado e transformado pela glória de Deus. Está entendendo? E para isso, queridos, nós só precisamos de uma coisa: dizer: eis-me aqui, Senhor. Cadê o ministério de louvor para louvar a Deus? Se aproxime em nome de Jesus. Queridos, a nossa chamada é para consolidar as pessoas na fé. Aqueles que já estão aqui, queridos, eles precisam estar cada dia mais conscientes de que Jesus é bom, de que Jesus é maravilhoso, e que vale a pena servir a Deus, que vale a pena caminhar com Cristo. Mas ao mesmo tempo precisa haver um incômodo dentro do nosso coração, que diz assim: Senhor, ainda há lugar. Amém? Olha para o seu lado aí, ainda há lugar? Tem lugar no seu banco aí? Eu acho que todos os bancos ainda tem lugar. Amém? Que esse lugar não seja só no banco, queridos. Que esse lugar seja dentro do meu coração, dentro do seu coração. E a gente começa a pensar: querido Deus, como é que eu faço para o ministério de dança atrair alguém para o Senhor? Como é que eu faço para o ministério de louvor ganhar vidas para o Senhor? Como é que eu faço para o ministério de intercessão fazer a diferença na vida de alguém? Amém, queridos? Está começando a entender para o que Deus está nos chamando? Isso, querido, muda a nossa realidade. Porque aí, a gente vem para a igreja, alguém inventa uma fofoca com o nosso nome, lança o nosso nome na internet, suja o nome da gente. Sabe o que a gente diz? Queridos, estou nem aí, sabe por quê? Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. O apóstolo Paulo termina a vida dele dizendo assim: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Eu tenho certeza que tanto o pastor Jefferson, que faleceu essa madrugada, ele estava com a viagem marcada para a China agora em fevereiro. Todas as vezes que a gente entrava no Facebook para ter um papo, que ele estava morando em Santa Catarina, sabe qual que era o assunto? O reino. O reino. Todas as vezes que a gente conversou com o pastor Carlos durante a caminhada dele, sabe qual que era a conversa? O reino. Só que a gente acha que isso é privilégio só para quem foi chamado. Queridos, todos nós fomos chamados. Todos nós somos chamados. Chamada não é só para o Jefferson, não é só para a Andréia, para a Jaque, para a Midian, para o Vinícius, para o Paulo, não. É para nós. Nós fazemos parte desse negócio. Amém? Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar a Deus. A igreja precisa voar com duas asas, queridos. A asa da consolidação, mas com a asa também da evangelização. E aí ela voa bem.
Aí ela transforma a realidade das pessoas.